Nikolai Gogol, o dramaturgo russo, diz que as paixões humanas não têm conta. São tantas, tantas quanto as areias do mar. E o nosso convidado de hoje é um artista que leva essas paixões humanas para os palcos, seja na atuação, na produção ou na direção. Ele é Elias Andreato. Seja muito bem-vindo, Elias, ao Persona. Elias Andreato. Até o seu nome rima com teatro, rapaz. Que coisa! Em um ato só. Elias, já queria fazer uma pergunta assim, logo de cara, sobre a sua infância. Você era bem pequeno quando a sua família saiu lá do Paraná e veio para São Paulo. Como é que foi essa mudança? Você, garoto ainda, vindo para a cidade grande? Eu me lembro, tenho algumas pequenas lembranças desse trajeto, que nós viemos de trem. Descemos na Estação da Luz, tem uma foto de toda a família também ali, registrada, e nós viemos direto para Vila Anastácio, que é um bairro aqui próximo da Lapa. Um bairro que surgiu depois da guerra, que tinha representantes do mundo todo, russos, armênios, árabes, japoneses, italianos, espanhóis, era uma torre de Babel. Então, você passava numa rua, tinha um violino tocando, aí cada rua tinha um tempero e um sabor diferente. Foi muito bacana. E você foi um garoto tímido, né? Que era até meio tristonho, Elias, não dá nem para imaginar. Mas começou a trabalhar muito cedo. Quais foram seus primeiros trabalhos? Assim, ainda sempre fui muito tímido. Depois o teatro se encarregou de algumas coisas. Mas eu fiz vários trabalhos, como qualquer garoto da periferia, de engraxate, entregar marmita na fábrica, enfim, ajudava para ganhar o dinheiro do cinema, comprar doce. E depois, mais tarde, trabalhei como office boy, trabalhei na Editora Abril como office boy também, em algumas agências de publicidade, enfim, aí fui me inteirando desse universo criativo, né? Você disse que você ganhava um dinheirinho para ir no cinema, provavelmente era o Cine Santo Estevão, lá na Vila Anastácio? Isso! Isso! Quem tomava conta era o pai do Zé do Caixão. Isso! Você chegou a cruzar com ele? Com o Zé do Caixão, sim, mas depois, né? Depois. E quem trabalhava no cinema também era o tio do Celso Cury, que é um produtor cultural muito importante. Mas foi aí nesse cinema que eu me deleitava aos domingos, com Mazzaropi, Marcelino Pão e Vinho. Enfim. Vocês não tinham nascido ainda. Agora, me diga uma coisa, como é que aquele garoto tímido, lá do interior do Paraná, foi parar num grupo de teatro em Osasco? Aliás, me disseram que você já começou quebrando a cara, literalmente. Eu fui para lá por causa de um professor de literatura. Eu tinha feito um trabalho que, na época, era extremamente político, foi censurado na escola. Fiquei triste e o professor falou, não fica triste, tenta usar essa sua criatividade em algum lugar. Por que você não procura um grupo de teatro amador? E eu nem sabia que existia teatro, nunca tinha ouvido falar. E aí tinha uma menina na minha classe e ela levantou o braço e falou que fazia parte de um grupo em Osasco. Foi ela que me levou. Era o grupo E do foi Rubens a partir Pinhatari. daí que eu comecei a fazer teatro amador lá em Osasco. Era o grupo do Rubens Pinhatari? Exatamente, o Núcleo Expressão.
e o Ricardo Dias e Rubens Pinhatari, que foi um grupo muito conhecido e alguns artistas se deram mais ou menos bem nessa trajetória e continuam produzindo, né? Fazendo. E esse lance de você ter quebrado a cara logo no início, como é que foi essa história? Não, é porque assim, eu era muito despreparado e destemperado, era muito tímido, então quando eu era exposto, assim, eu ficava muito desconcertado, né? E o professor pediu para a gente subir ao palco e demonstrar como que a gente gostaria de se dedicar ao teatro. Então, cada um subia, era um domingo de manhã, falava assim, é a minha vida, eu quero fazer isso para sempre. Aí o outro subia e falava assim, é a coisa que eu mais amo. Tal. Aí, como eu era tímido, não tinha muito dom da palavra, eu resolvi me jogar, só que eu não botei a mão. Para parar a queda, então cortei o queixo, levei 7 pontos. Caramba! Claro, ficou todo mundo em pânico, me olhando como se eu fosse um louco, me levaram para o hospital. E foi essa forma que eu utilizei para demonstrar como eu gostaria de me dedicar ao teatro, aos 17 anos. Bom, você quebrou a cara muitas outras vezes na vida, né? Com certeza. Foi seu início, né? Então, olha o que uma amiga sua tem para te dizer. Início da década de 70. Osasco, Núcleo Expressão. E eu e o Elias nos conhecemos assim, fazendo teatro. Isso já faz 50 anos. A nossa amizade foi sempre sustentada pelo movimento do nosso trabalho. O Elias sempre foi muito importante para mim na minha trajetória. Foi o amigo que me estimulou, que me fortaleceu, que me pegou pela mão ali e levou para o trabalho muitas vezes e com que eu aprendi muito. O Elias é um homem de teatro, é um artista intenso, de um talento enorme, de uma generosidade muito grande em tudo que ele faz dentro do trabalho dele e sempre disposto e disponível para o público. Eu tenho uma admiração enorme pela superação desse artista durante vários momentos na vida dele, levando para um público em vários lugares onde as pessoas nem imaginam que ele poderia estar, e está lá, falando de Fernando Pessoa, Oscar Wilde, fazendo peças dentro de teatros com muita pompa e circunstância, em uma salinha de aula ou num pátio muito pequeno de uma escola de periferia. Elias, eu te amo, você sabe disso. E te agradeço pela tua presença importantíssima dentro do cenário do teatro brasileiro. Que lindo! É a minha amiga mais velha. É. Da época de Osasco? Da época de lá, né? A Jussara, ela fazia a Moreninha. E eu fazia o irmão da Moreninha. Foi assim que a gente foi se conhecendo. Ela era a protagonista absoluta do grupo. Ela era muito metida. Olha só! Ela vai ouvir isso aí. Vai, eu sei que ela é, para ela ouvir mesmo. E nós éramos apenas uns mortais, né? Que estávamos lá ao redor dela. Era muito talentosa, era uma graça, continua sendo. É a minha amiga eterna. Eu adoro a Jussara. Fiquei muito feliz de tê-la visto aqui falando com delicadeza de mim. Obrigado. Aliás, anos 70, cabelos compridos, visual meio hippie, Elias. E aí chega a hora de você se alistar no exército. Como é que foi para se livrar dessa, hein? Nossa. Menina, sabe que eu fui me apresentar no Pacaembu, no estádio do Pacaembu. Tinha uma fila imensa. Eu entrei, eu tinha um cabelo black, meu apelido era Caetaninho, ou Gal Costa, dependendo do admirador. E eu fui passando pela fila e, claro, fui sofrendo bullying até chegar à sala do exame médico. E todo mundo debochando de mim.
Mas teve uma vantagem maravilhosa, que aí a gente tinha que doar sangue, né, no alistamento. Todos desmaiaram, menos eu. Saí muito orgulhoso de mim nesse dia. Mas aí você escapou do exército, como é que você fez? Não, na verdade, eu fui convocado, É, mas eu fiquei revoltado e falei que não iria. é. E aí peguei a barca do Rio São Francisco, fui até Petrolina, cruzei o sertão de Pernambuco e fui pelo mundo. E aí depois alguém me livrou. Alguém te me livrou. Alguém me livrou. É. Mas eu me recusei. Agora, vou dar uma de psicanalista aqui. Fala mais sobre isso, que alguém te livrou, como é que foi esse negócio? Ele não quer falar, né? Não, Alguém me não, é que eu saí pelo mundo, aí comecei a fazer teatro em Pernambuco, em Olinda. Conheci vários grupos de teatro. Depois voltei para São Paulo. Mas depois acertei minhas contas lá. Aí tinha o meu irmão, não o Elifas Andreato, um outro irmão que eu tenho, chama Ademir. Ele conhecia um coronel, general, alguém lá do Exército, e conversou com ele, e esse militar conseguiu atualizar a minha situação. Agora, você disse que ficou lá no Recife e se envolveu com o pessoal de teatro amador lá no Recife? Exatamente. E vocês fizeram trabalhos Foi. por lá? Você chegou a fazer muitos trabalhos por lá? Não, eu fiz uma peça, o Piquenique no Front, do Arrabal, com um grupo local. Conheci, acho que era João Augusto, que era que tinha um grupo de mamulengo, era muito respeitado no Recife, acho que ainda é. E fui fazendo teatro amador. Depois voltei para São Paulo e voltei para o Núcleo Expressão. Nisso tudo você ficou quanto tempo lá para o Recife? Não, é pouco tempo. Na verdade, isso durou uns 8 meses. Legal. Elias, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com Persona. Voltamos para o segundo bloco do Persona. Hoje nós temos aqui o autor, diretor, dramaturgo, produtor, Elias Andreato. Elias, o ano de 1972 foi um ano bem especial para você, onde você tomou uma decisão bem importante. E tem alguém que foi fundamental nessa sua virada. Vamos dar uma olhada? Na década de 50, Fauzi Arap já era um engenheiro civil formado quando acabou se envolvendo com o pessoal do Teatro Oficina. A partir daí, nunca mais abandonou os palcos. Durante a sua longa carreira, escreveu quase 2 dezenas de textos e dirigiu mais de 40 espetáculos. Dirigiu também alguns memoráveis shows musicais, mas um deles, em particular, impressionou tanto o nosso convidado de hoje que foi provavelmente o responsável por fazê-lo sonhar com uma vida de ator. O show era Rosa dos Ventos, de Maria Bethânia, levado no Teatro Maria della Costa no ano de 1972. Alguns anos depois, Fauzi e Elias se tornariam grandes amigos. Conviveram e partilharam muitos projetos. Quando Fauzi morreu, foi Elias quem herdou o caderno de notas e o computador, onde Fauzi registrava suas ideias sobre o teatro e sobre a vida. Reflexões que desvendavam o múltiplo Fauzi. O Fauzi se foi, mas deixou um parceiro querido dos palcos para cuidar do seu importante legado artístico. Fauzi Arap. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua homenagem para o Fauzi e também como ele influenciou o teu ofício e a tua vida com esse trabalho visceral dele. Realmente fico muito tocado, porque o Fauzi
é uma referência muito importante, muito determinante na minha trajetória. Eu estava começando a fazer teatro amador, eu assisti esse espetáculo Rosa dos Ventos, que era um roteiro dele, direção, com a Maria Bethânia, no Teatro Maria de la Costa. Eu tinha 17 anos, eu fui levado por uns amigos de trabalho. Eu nunca tinha entrado num show, nem sabia como era. Eu vi aquela mulher deslumbrante e aquilo marcou a minha vida e me impactou até hoje. Eu não queria ser a Maria Bethânia. Não tive... Eu queria ser alguma coisa dentro daquele espaço, com aquela poesia. E o Fauzi, eu acho que ele é o diretor, o autor que mais tocou a minha alma do ponto de vista poético. Ele falava de coisas que normalmente não se falava, nem daquela forma e nem com aquela profundidade. Ele me apresentou Clarice Lispector, Fernando Pessoa e outros poetas. Me tornei amigo dele, fui assistente de direção, dirigi peças dele, inclusive a última que ele escreveu para mim. Enfim, a partir desse encontro, a minha vida mudou. Mudou porque eu descobri qual era o caminho poético que eu queria desenvolver na minha trajetória, né? E a Bethânia, junto com o Fauzi, até hoje, eu não consigo pensar de outra forma a não ser desta forma que eles me ensinaram. Elias, você disse que não queria ser a Maria Bethânia, mas você já era um admirador da Maria Bethânia e ficou mais ainda depois do show, né? E muitos anos depois você veio a dirigir a Bethânia. E como é que é dirigir uma pessoa que você admirava tanto? Como é que ficou o coração nessa hora? Você sabe que a Bethânia foi me assistir no Rio, eu estava fazendo O Doido, e ela falou assim, eu queria que você me ajudasse, eu estou fazendo um trabalho, queria que você me ajudasse a colocar isso no teatro. E eu falei, claro. Ela falou, então passa na minha casa amanhã, às 10 horas. Eu falei, com certeza. Bom, eu não dormi, claro. Claro, com certeza. E cheguei às 10 horas na casa da Maria Bethânia. Sentamos na sala, cada um numa poltrona. Ela tinha o roteiro do que ela queria fazer, de textos e músicas. E às 10 da manhã, ela leu e cantou para mim o show inteiro. Eu, claro, estava em estado de choque. Quando terminou, ela falou assim, você acha interessante? Eu disse assim, acho sim. Enfim, eu saí de lá, ela mora em São Conrado. Eu fui andando até a Gávea. Passei por baixo da Rocinha, pelo Morro Dois Irmãos, porque eu precisava tomar vento. Eu só fui sentar quando eu cheguei lá na Gávea. Aí a produtora dela me ligou e falou assim, Elias, o que aconteceu? Você não gostou do show? Eu falei, não, como que eu não gostei? Eu estou em estado de choque, eu não consigo falar nada. Então, eu fiquei completamente atônito. Porque o menino de 17 anos, que viu aquela mulher, que passou a vida toda apaixonado por aquilo, encantado, de repente aquela mulher me chama na casa dela e lê e canta para mim e declama. Eu fiquei em estado de choque. Até hoje, eu chego perto da Bethânia e falo assim, eu viro um adolescente, eu não consigo me comportar normalmente com ela. Elias, bom, quando você tomou a decisão de fazer teatro, né? Finalmente decidiu ser um profissional dos palcos.
Mas logo no seu primeiro trabalho você já chegou causando. Queria que você contasse pra gente que história é essa do Manifesto do Contra-Regra. Ai, meu Deus do céu. Que é assim, eu queria fazer teatro, mas era muito difícil para um menino da periferia, sem nenhum preparo. Então, o meu irmão, Elifas, me arrumou um trabalho de contra-regra e camareiro numa peça do Fagundes, dirigida pelo Abujanra. Muro de Arrimo, né, Chamava Elias? Muro de Arrimo. Então, eu fui para esse trabalho. Fui muito sonhador, muito ávido por conhecer os artistas. Só que eles estavam num processo criativo. E eles me tratavam como se trata um trabalhador normal. Ninguém ali era meu amigo, ninguém me conhecia, enfim. Então, eu ficava na minha função. Passava o pano no camarim, montava e desmontava o muro, fechava a cortina, enfim, cuidando dos meus afazeres normais da minha função ali. Só que ninguém se interessava muito por mim, assim, ninguém queria saber o que eu pensava, sei lá, ninguém conversava. Talvez por não ter tempo, ou porque cada um estava preocupado com as suas coisas. E eu me sentia muito solitário naquele mundo, né? Foi isso. Então, um dia, pediram para eu dar uma entrevista para o Jornal da Tarde, que era um jornal muito importante, principalmente para o entretenimento, para a cultura da cidade de São Paulo. Mas aí eu falei que eu não queria, que eu não era artista, eu era tímido. Só que ninguém me explicou por que eu deveria dar essa entrevista. Aí insistiram muito, a jornalista falou, não, é uma matéria sobre a pessoa que desmonta o muro que o Fagundes constrói, é o trabalho atrás da cortina, não sei o quê, enfim. E aí eu perguntei para ela se ela ia escrever tudo que eu falaria, ela falou que sim. E aí eu falei mal desse. Aí veio o manifesto. Então, era uma matéria, porque, na verdade, era uma matéria, porque a temporada ia se encerrar, o Fagundes ia para a TV Globo. Então, você sabe que durante a temporada de uma peça tem que ter alguns ganchos para você criar novos espaços de divulgação. E era isso. Mas ninguém me falou. Ninguém me orientou e falou assim, a gente precisa ter alguma matéria no jornal. E eu fiz um manifesto revoltado do Contra-Regra. Que tipo de coisa você falava? Foi um poema. Posso falar? Pode, por favor. Deve. Vou tentar. Ok. Venho para os grandes palcos iluminados, com paredes folhadas a ouro, onde estão expostos os deuses menos classificados, mas intocáveis, por fiéis que os idolatram com as mãos agitadas para o alto e comentam suas vestes, porque os seus deuses não dizem nada. Porque os deuses nunca dizem nada. Olha, que lindo. Beleza. Foi um escândalo. Foi horrível. As pessoas me acharam, claro, pretensioso, sei lá. Mas o Abujanra, ele foi maravilhoso. Ao mesmo tempo que estava todo mundo revoltado, ele escreveu num guardanapo de papel para mim assim: se com seus 20 anos você me respeitasse, eu te desprezaria. Olha que genial. Grande amor. Que genial. Grande amor. Agora, quem deve ter gostado também desse manifesto foi o Guarnieri, porque ele te chamou para trabalhar com ele depois, não foi? O que vocês foram fazer? Foi porque o Guarnieri leu essa matéria no jornal e falou, eu fico até muito emocionado quando eu lembro do Abujanra,
Ele foi muito brilhante. E ele não tem noção de quanto ele me tocou com isso. E o Guarnieri leu essa matéria e falou que precisava de um jovem do lado dele, com esse olhar crítico, que ele ia fazer um trabalho excursionando pelo Brasil, e ele queria entrar em contato com os estudantes nos centros acadêmicos, e eu seria a ponte para estabelecer esses encontros. E foi assim que eu comecei a trabalhar lá com o Guarnieri. Bom, você já estava no teatro, mas não como ator, de fato. Mas qual foi seu primeiro trabalho como ator realmente? Eu estreiei em Pequenos Burgueses, em 1977, com a direção do espetáculo era do Renato Borg e da Esther Góes, que tinha Raul Cortez, Ed Fraser. Foi aí a minha estreia no teatro. Eu fazia um papel pequeno e ainda fazia contra-regragem e abria o pano e fechava o pano. Então vamos aproveitar para ouvir umas palavras da pessoa que te levou para lá? Vamos. Ei, Elias, que saudade, tudo bem? Elias, quanto tempo já passou, né? Você se lembra do seu primeiro trabalho profissional? Foi comigo, Pequenos Burgueses, lembra lá no Teatro Taíbe? Que beleza que era aquele espetáculo, foi a sua estreia profissional no papel de Xixi. E dali para cá, que ator extraordinário que você se transformou, Elias. Que maravilha, sou seu fã absoluto. E que diretor incrível. Você é uma das pessoas mais fantásticas do teatro brasileiro. Eu te cumprimento daqui, baixo a cabeça. Viva Elias! Você é o máximo. Grande Renato Borg. Renato, eu conheci o Renato lá no Castro Alves Pé de Passagem e depois a gente fez os Pequenos Burgueses, depois ele continuou junto com a Esther, remontou O Que Mantém Homem Vivo, e eu continuei com eles, sendo contra-regra, e montava o cenário, e a gente trabalhou durante muito tempo. Depois eu morei com o Renato, com Reginona, que era uma administradora maravilhosa, uma mulher, foi a minha mãe no teatro, a mulher que mais me ensinou. Então, eu faço parte da família do Renato. Elias, quais são as alegrias e os desafios de estar sozinho num palco? Olha, eu fiz muitos solos, né? Não porque eu seja difícil, temperamental, ou porque o meu ego precisa. É que, às vezes, você não encontra alguém para dividir as mesmas ideias, os mesmos sonhos. Então, você acaba buscando alguma coisa sozinho, porque fica mais fácil. Em todos esses solos que eu já fiz, como aprendizado, isso é muito rico para o ator. Não é só pelo domínio técnico, é pelo mergulho profundo, vertical, em uma obra, em um personagem. Que você não divide nada, é você com o personagem, com o diretor que está ao seu lado. É muito solitário? É solitário. Às vezes é insuportável. Quando dá certo, é muito prazeroso. Quando não dá, é a coisa mais constrangedora que existe no mundo. Porque, assim, inclusive, você aprende a ser mais generoso com o outro. Quando você está sozinho, você aprende muito isso. E também sempre acreditei que no teatro todo mundo é importante. Eu não acredito nessa mentalidade de uma geração de que eu sou o centro e os outros estão ali para me servir. E eu acho isso abominável. Eu acho que uma obra é uma obra, aquele autor ele pensou naqueles personagens
porque todos eles são importantes para contar aquela história. Então, não acredito nisso. Não valorizo, nunca valorizei. Já presenciei muita coisa desagradável, já fui cobrado por isso, por não ter este temperamento metido, excêntrico. Não acredito, acho isso pobre. Eu fui fazer terapia muito jovem para não usar o teatro para isso. Eu sempre quis usar o teatro para passar alguma coisa para as pessoas que faltam nelas. Às vezes a poesia, às vezes a delicadeza, às vezes o humor, mas eu precisava estar preparado para reconhecer essas qualidades e esses defeitos em mim. Eu precisava ter certeza de que eu não estava usando o meu ofício para usurpar essa relação com o espectador, porque ele tem todo o direito de não gostar de mim ou não gostar daquela obra, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que estar inteiro e eu tenho que estar aberto para esse jogo. E isso tudo tem que ser de verdade, isso não é frase feita. Quando a gente fala de verdade, é de verdade na simplicidade do jogo, você tem que ser sincero sempre. Você teve muitos prêmios na carreira, Elias. O primeiro deles foi com o Sexo dos Anjos, dirigido pelo Flávio de Souza. Isso te deixou mais confiante ou te criou um senso de responsabilidade com o que vem depois? O que as pessoas estão esperando de mim? Olha, essa relação com o prêmio é muito delicada, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu conheço atores deslumbrantes, gente muito... e que nunca tiveram oportunidade de receber um prêmio. Então, eu acho assim, não é o prêmio que vai te dar a certeza de que você nasceu para aquilo ou que você está no caminho certo. Mas o prêmio, às vezes, dentro da sua trajetória, ele alivia. Porque é tudo tão árido, é tudo tão difícil, que quando alguém fala que gosta de você, já é um alívio, né? Porque o que tem de gente que não gosta, o que tem de gente que fala mal, a dificuldade é tamanha que isso já está escolado, você já está calejado. De repente vem alguém e faz um agrado, você fala, nossa, obrigado. Você quase cai de joelhos agradecendo aquele pequeno afago. Então, eu acho que, nesse sentido, é gratificante mesmo, porque, às vezes, você está num momento da sua vida de grande dificuldade que você precisa só ouvir um sim. Né? Você não precisa apanhar mais, você não precisa ser ofendido, você não precisa ser agredido. Às vezes, isso é necessário. Então, nesse sentido, naquele momento, foi um momento especial por causa disso. Muito bem, nós temos mais um intervalinho agora. Voltamos já já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje com Elias Andreato, e nós temos aqui uma matéria com outro artista que teve uma grande influência na sua vida, tanto artística como familiar também. Olha só quem é. Elias tinha 9 anos e seu irmão Elifas tinha 13 quando a família chegou em São Paulo. Elifas logo arranjou emprego como aprendiz de torneiro mecânico numa fábrica de fósforo. Mas acontece que durante o expediente ele tinha o hábito de fazer desenhos e com o passar do tempo foi ficando mais ousado e começou a rabiscar os seus desenhos nos painéis do salão onde a empresa promovia bailes para os funcionários. Impressionados com a arte do garoto, os diretores logo o chamaram para criar peças promocionais da empresa. Tempos depois, Elifas Andreato seria contratado pela editora Abril, que estava começando as suas atividades no Brasil. A partir daí, ele se destacaria como jornalista, diretor de arte, cenógrafo e cartazista. Entre os seus trabalhos mais conhecidos
está uma série de capas de discos para grandes intérpretes e compositores da MPB. Mas foi criando cenários e cartazes de teatro que Eliphas se aproximou da gente dos palcos e pôde dar ao irmão caçula os primeiros e fundamentais empurrãozinhos em direção aos tablados que iluminariam a sua vida. Nossa, Eliphas. meu Deus. Elias, você escreveu, dirigiu e atuou na peça Van Gogh, né, que aborda a relação entre os irmãos Vincent e Theo Van Gogh. A gente vê no espetáculo uma forte relação aí entre você e o seu irmão. Isso foi proposital ou foi uma coincidência? Foi proposital. Eu fiz esse espetáculo para dar de presente ao meu irmão, porque a minha alma de artista é quase que uma cópia da dele. Eu tentei sugar o máximo que eu pude e fui bem vampiresco mesmo, assim. Meu irmão é tudo na minha vida. E como ele sempre me ajudou, não só do ponto de vista emocional, que ele cumpriu o papel do meu pai na minha formação, eu me sentia na obrigação de dar alguma coisa em troca. Eu não tinha dinheiro. Por mais que ele tenha me emprestado, me ajudado financeiramente, eu não tinha como devolver isso para ele. E eu descobri que eu poderia dar de presente uma peça. Então, eu pensei nesse roteiro, pensei na relação do Van Gogh com o irmão, e falei, vou fazer essa peça de presente para ele. Foi isso que eu fiz. Foi um momento muito especial, muito difícil. Eu, na época, fazia terapia, tinha determinadas frases da peça que eu não conseguia falar, que eu desabava, eu chorava e a peça não andava. Mas foi um momento muito bonito, porque foi a forma de eu agradecê-lo publicamente ou do fundo do meu coração, tudo que ele tinha feito por mim e continua fazendo. Então, foi por isso que eu montei o Van Gogh. Bom, é claro que o seu irmão não podia deixar, então, de fazer um comentário, te dar um recado. No início dos anos 80, levamos a minha mãe para ver o primeiro espetáculo solo do Elias, Diário de um Louco, de Gogol. E no final, quando o personagem, angustiado, sofrendo muito, clama por ajuda, a minha mãe quis ir ao palco para socorrer seu filho. Nesta noite eu soube que Elias seria o grande ator que ele é hoje. Mas Elias é mais que um grande ator. Elias é um homem de teatro em tempo integral. É generoso com quem ele dirige e é severo consigo mesmo quando atua. Em sua biografia, ele afirma que foi o humor que o salvou. Mas eu digo mais. Foi sua coragem, sua ousadia e seu enorme talento que o fez como ele é. Esse artista grande, respeitado por todos. Elias cumpre todos os dias o sacrifício de Prometeu, que deu ao homem o fogo do conhecimento e pagou caro por isso. São esses dogmas que o fazem ser o grande artista que ele é. Um beijo, Elias. Ai, meu coração. Ai, meu Deus. A gente vai forçar, você vai ter que falar alguma coisa. Não. Que bacana essa relação, Não, né? Que bacana isso, né? Muito. Ele sempre foi muito, muito carinhoso, ele sempre foi muito amoroso. E, tadinho, eu fiz ele sofrer muito. Por quê? Por quê? Não, porque ele sempre me acompanhou em tudo, ele sempre me incentivou, mesmo vendo as minhas dificuldades, mesmo sabendo dos meus limites, ele nunca disse para mim, tenta outra coisa, sabe?
Generoso. Foi sempre muito generoso, muito tinha muito carinho nisso. E eu lembro de coisas assim, a gente morávamos junto uma época lá, com a minha mãe, e ele tinha um quarto onde ele pintava. Um dia eu entrei nesse quarto, eu tinha 11 anos, e eu achei as cores um pouco apagadas. E resolvi dar uma renovada. Dar uma renovada naquelas telas, porque eu achei muito apagado, estava faltando brilho. E eu apaguei repintei todas as telas e ainda tirei a assinatura dele. Meu Deus! E mesmo assim ele continuou gostando de... Mesmo assim ele continuou gostando de mim. Eu acho isso maravilhoso. Elias, outra pessoa muito importante na sua vida foi o Paulo Otran, com quem você trabalhou, você dirigiu. Você trabalhou com ele, inclusive, no último trabalho do Paulo, o Avarento, né? Como é que era essa relação, tanto dentro do palco como fora, aquelas noitadas no Fusca? Como é que era essa história? Então, o Paulo, eu conheci o Paulo como espectador, não tinha nenhuma aproximação, nenhum contato com ele. Achava ele metido, um pouco arrogante. Todo mundo dizia que ele era o máximo. Eu ia no Cultura Artística, que tinha 1.200 lugares, sentava lá na última fileira, o público aplaudia de pé, e eu falava comigo mesmo, eu não acho isso tudo, não. Bem invejoso, né? E eu lembro que ele ia me assistir junto com a Karen, que eles iam para debochar, para rir de mim. E eles riam de mim. Mas, enfim, aí depois ele me chamou para dirigi-lo visitando o Sr. Green. E eu achei estranho, porque ele nunca tinha demonstrado nada assim por mim, né? E, de repente, ele falou, eu quero que você me dirija nessa peça. Enfim, aí foi o meu encontro com o Paulo. E que foi maravilhoso, ele foi de uma generosidade, ele me deu, na verdade, uma credibilidade artística. Porque como ele era, e sempre será, muito respeitado, né? Ele endossou o meu trabalho, tudo, em nenhum momento da temporada ou durante os ensaios ele falou assim, quem você pensa que é? Isso eu não faço. Nada. Eu falava assim, se joga, ele se jogava. Então, eu aprendi muito com ele e fui me tornando amigo. Os últimos 5 anos de vida, eu fiz parte da vida dele como amigo, como profissional. Eu almoçava e jantava com ele todo dia, junto, às vezes com a Karen, às vezes não. A Karen só ia nos restaurantes mais chiques. Quando ele queria num restaurante mais simplesinho, ela falava, leva ele. Então ele pedia para eu levá-lo para a cidade, para caminhar pela cidade. Então a gente saía, e aí ele falava, aqui morava fulano, aqui eu fiz tal coisa, aqui tem coisas que eu não posso contar nunca. Então, e aí a gente saía, ficava até tarde da noite, ele bebia até 2 da manhã, bebia uma caipirinha de vodka, fumava, comia um filé à parmegiana à 1 da manhã. Nossa! E eu bebia água, só que eu acordava cedo, né? E ele acordava à 1 da tarde. Então, a minha vida foi praticamente um inferno nesses últimos 5 anos. Mas era muito prazeroso, porque a gente brincava muito, a gente se divertia. E eu fiz a última peça como ator, porque eu dirigi depois Adivinha Quem Vem para Rezar, ele e o Cláudio Fontana, que foi também um encanto, uma peça extremamente gostosa. A gente viajou o Brasil todo, do Dibi Carneiro, a peça.
e fiz o Avarento, o último espetáculo dele, que eu entrei como ator, com direção do Philipp Hirsch, com o cenário da Daniela Thomas, que era um deslumbre. E foi assim que ele partiu, dessa forma grandiosa. A gente montou a peça para que fosse realmente uma despedida, para que tivesse muita gente, para que não fosse nem um monólogo, nem uma peça de dois, para que tivesse muita gente jovem em torno dele. E deu tudo certo. E acompanhei ele até o fim, junto com a Karen, até o último suspiro, literalmente. E foi um meu amigo muito intenso, que eu tenho muita saudade. Elias, você dirigiu muita gente boa no teatro, hein? A lista é enorme, eu vou ler alguns aqui. Juca de Oliveira, Marília Pera, Renato Borg, Irene Ravache, Denise Fraga, Marco Rica. Bom, a lista vai longe, né? Mas como é que você se descobriu um diretor de teatro? Eu me descobri diretor porque no final da década de 70, especificamente em 1979, eu comecei a fazer um trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo, um trabalho de teatro com as detentas. Eu fiquei 5 anos. Era um projeto de uma atriz chamada Maria Rita, e eu fui convidado para dirigir esse grupo. Então, a gente criava o texto, eu cuidava da encenação e do trabalho delas, e no final a gente apresentava ao público. Naquele tempo era possível. Então, a gente tinha uma média de 400 pessoas por sessão, e o dinheiro era revertido para elas. Isso era um projeto patrocinado pelo Serviço Nacional de Teatro e pela Funarte, na época. E esse trabalho fez muito sucesso, foi muito reconhecido. E, a partir daí, as pessoas começaram a me convidar para dirigir. A Maria Alice Vergueiro me chamou para dirigi-la num show, e aí as pessoas foram me chamando. E aí eu comecei a minha trajetória como diretor a partir desse trabalho. Nós temos um recado aí de um dos atores, um dos muitos atores que foram dirigidos por você. Olha só. Oi, Elias Andreato, meu querido, você sabe quanto eu gosto de você, né? E eu acho que sou uma das pessoas que acompanhou quase tudo que você fez na carreira. Eu te acompanho desde o Trágico à Força, desde o Tietê, Diário de um Louco. Olha, eu venho seguindo a tua trajetória maravilhosa há muitos e muitos anos, né? E eu tenho um afeto extraordinário por você como pessoa, a pessoa que você é. Você sabe que às vezes eu te ligo, né? Quando eu falo, eu tô triste, eu ligo para Elias para ficar contente. Eu já te falei isso, que eu te ligo para ficar contente, para ficar feliz. Tá, as coisas estão difíceis, vou ligar para Elias para ficar feliz. Então eu acho que você tem este dom, esta bênção de transmitir para as pessoas, não só com o teu trabalho, que é excepcional, mas com a tua pessoa, alegria, paz e felicidade. Elias, eu te adoro. Cássio. Bonitinho, gente. Ele está fazendo Eu Não Dava para Aquilo, que é uma homenagem a Miriam Muniz. E toda sexta-feira a gente se encontra. E ele faz isso de uma forma tão linda, gente. É uma coisa inexplicável como ele é bom ator e como ele faz bem a peça. Até falei para ele na sexta-feira que prazer que é poder assistir, né? Elias, você é uma pessoa muito querida por toda a classe teatral. Você é uma unanimidade. Olha só esses depoimentos que 2 pessoas mandaram para você. Olá, eu estou aqui para dizer o quanto eu admiro, amo, respeito o Elias Andreato, esse artista grandioso. Eu acho que é o único artista que eu conheço que vive só e exclusivamente de teatro, pelo menos das minhas relações. O que significa o quão fundo ele foi no mergulho, na escolha, no seu caminho.
Elias, muito obrigado pela sua amizade, pelos seus ensinamentos diários. Eu sou um cara muito sortudo por ter você na minha vida, primeiramente como professor no Teatro Escola Célia Helena, onde começou a minha verdadeira escola depois que eu te conheci, e como mestre na vida, no teatro e como amigo. Muito obrigado. Você é muito importante e eu espero sempre corresponder. Todo o meu amor, Niltinho. Oi, Elias, eu aqui, te infernizando de novo. Ai, meu Deus do céu, eu sempre falo assim, quando eu tô um pouco abatida, eu falo assim, deixa eu ligar pro Elias pra eu ficar pra cima, que ele sempre me deixa muito pra cima. E é isso, assim, você sabe da admiração que eu sinto por você, do quanto você é importante na minha vida profissional e com o decorrer dos anos, como você é importante na minha vida pessoal. E é sempre um prazer quando tem algum projeto que eu sei que você estará junto com a gente. Temos 2 aí, né, para o futuro próximo. Então, isso me deixa muito feliz. Isso faz com que eu me sinta com vontade de sorver mais teatro, né? Porque você sabe, nós sabemos que você ama teatro, mas você sabe também que o teatro te ama. Isso é muito bom. E eu só queria te fazer uma pergunta, porque eu também eu preciso me organizar para a minha vida, assim. Eu queria saber, se você puder responder, até quando eu guardo o figurino da Fran? Até quando a Célia guarda o figurino da Fran, hein? Bom, primeiro porque já pode jogar, porque na quarentena o que eu engordei esse já não serve mais. Com certeza. Elias, tem uma frase do Oscar Wilde que você conhece, sem dúvida, eu queria colocar para você para a gente encerrar o programa de uma forma bonita. Oscar Wilde dizia que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. E eu queria perguntar para você, para fechar com chave de ouro, qual é o papel que a arte ocupa na sua vida? Eu acho que ela ocupa a vida toda. Como ele mesmo disse, o que é verdadeiro para a arte é verdadeiro para a vida. Então, se você é um artista ou se você tem sensibilidade, você tem que cuidar da sua vida, tem que dar o seu melhor, porque não só o artista ele está cuidadoso com esse olhar para tentar transformar a realidade, mas o cidadão comum também, né? A gente tem que estar atento. As transformações precisam da nossa participação como cidadão. Então, eu tento, como cidadão e como artista, me equilibrar e tento caminhar junto, porque uma coisa não vive sem a outra. Eu sou um artista que vive a realidade do meu país, do mundo que eu vivo, e eu tenho esse compromisso com as pessoas e comigo e com o planeta. Então, nós temos que caminhar juntos, com certeza. Elias, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas a gente quer agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigada, viu? Um beijo, Elias. Beijo. Obrigado imenso para vocês, não só pelo encontro de hoje, mas eu só queria acrescentar isso. Vocês ainda é o único espaço de sobrevida do mundo das artes, onde vocês dedicam o seu tempo a falar sobre a arte e falar sobre os artistas. Parece pouco no mundo que vivemos, mas saibam que isto é de extrema importância para todos nós. Muito obrigado. Obrigada a você, Elias. Nossas portas estão sempre abertas para você. Beijo, Obrigada. Elias. Beijo. E a gente volta com Persona na semana que vem. Beijo, até lá. Obrigada, Elias. Obrigado, gente. Ô, Elias. Vamos tirar aquela Obrigado foto, mesmo, Elias? viu? Vamos Obrigado fazer só uma foto. Obrigada a você. Vamos fazer uma foto com você, Elias. Opa! Pode ser? Manda para mim depois. Manda sim.
mais Eu pra preciso frente. te a mostrar, luz, né, com a a minha luz. família. A luz, a luz, a luz. Deu pra frente? A luz, Aqui. gente. Melhora. Mais, mais, mais. Mais pra frente? Tá bom aqui? Ok.